Saudações racionais, salve a todos. Eu sou Gilmar Cirino, estudante da cultura natural da natureza, cultura racional, dos livros Universo em Desencanto. Cultura responsável para o desenvolvimento do raciocínio do animal racional. Bom, vamos ao tema de hoje. O que é cultura racional? Parte 2. A cultura racional prova que tudo tem uma mesma origem e que tudo deve ser encarado como realmente é, dentro de uma função cósmica, natural e racional. Esclarece ainda que tudo tem uma razão de ser, ou seja, não existe efeito sem causa. Tudo que existe, existe uma razão de existir. Por isso, tudo e todos merecem respeito sem minimizar ou maximizar o valor de qualquer coisa existente no universo ou de tudo aquilo que nos circunda. Cultura racional é um sistema de nenhum pensamento ou imaginação ou crença. Não é filosofia, ciência ou teologia. É simplesmente um conhecimento que transcende todos os princípios filosóficos, científicos, teológicos e espirituais. Por isso se diz que cultura racional é extracósmica, não é deste mundo, não é deste universo, é do nosso mundo de origem, do mundo eterno, o mundo racional. É uma cultura do desenvolvimento do raciocínio do animal racional. Inclusive, traz ao conhecimento da humanidade que a fase do pensamento e da imaginação terminou em 1935. Cultura racional prova e comprova que forças são do pensamento e da imaginação e porque acabou a fase dessas duas forças, elétrica e magnética. Em nosso meio racional, não existe filiação. E o mais importante, não há hierarquia. Cultura racional é universal e anterior à existência do mundo em que vivemos. É a cultura natural da natureza e, queiram ou não queiram, todos fazem parte dela. Todos são originalmente filhos naturais da natureza. Cultura racional não é um modo de pensar ou de imaginar. É um conhecimento natural que leva o animal racional a raciocinar. Não é um modo de agir, porque não interfere no natural do animal racional. Por isso, todos são diferentes. Diferentes por quê? Porque todos têm funções diferentes. Todos se encontram aqui em condições de funções diferentes a desempenhar no contexto universal. Está provado, então, que cultura racional não é religião, seita, espiritismo ou doutrina. É um conhecimento em favor da paz, do amor, da fraternidade, da concórdia. É algo que todos querem e procuram, que é a paz interior. É um conhecimento em favor da lógica e da razão, da concórdia entre as raças e as nações. Não é um conhecimento que é contra nenhum sistema. É a favor de tudo e de todos. Prova que todos são necessários para lapidação da humanidade e preparação dela, no sentido de compreender que fora do natural nada dá certo. Não há equilíbrio, não há paz. Cultura racional não é contra nada, nem contra ninguém. Mostra com vigor e força racional todos os sistemas já existentes
para o justo equilíbrio do animal racional. E, o mais importante, sua consequente harmonia com a natureza e o universo. Quem se dedica ao estudo da cultura racional é porque se identificou naturalmente com todas as verdades que aqui se encerra. A cultura racional não depende de reconhecimento, porque a verdade independe de qualquer reconhecimento. Ela por si só basta. Cultura racional é um conhecimento independente do que você pensa e do que eu imagino. É um conhecimento em que todos precisam raciocinar. Raciocinando, o que um sabe, todos vão saber. O que um quer, todos vão querer. A vontade de um será a vontade de todos. Não precisa dos seres, mas os seres precisam dela. É força, é poder, é poderosa e natural, que dá causa, origem e base a todas as existências. É como o ar que alimenta a todos indistintamente. Independe de reconhecimento ou consideração do animal racional. A natureza, não importa o que dizem dela, seja os ateus, os céticos, os religiosos, os poetas, os ricos ou pobres, homens e mulheres, todos podem tecer opiniões sobre ela, mas nenhuma delas irá nem tampouco alterar a verdade que é a natureza, e nem mesmo irá interferir na sua função, força e poder absoluto que ela tem sobre tudo e sobre todos. A natureza é a intercessora entre Deus e o homem. É o único ícone de ligação e elo do animal racional com Deus. Tendo em vista que o animal racional nunca teve tal privilégio. Um consciente racionalmente, estudante da cultura racional, não perde tempo com comentários extraídos da imaginação e do pensamento do animal racional. Um consciente racionalmente procura conhecer a natureza, desenvolvendo o seu raciocínio para harmonizar com ela, aparelhar com ela. Por isso que a fase atual, a fase racional, é a fase de aparelhos racionais. É todos estar aparelhado com as linhas gerais da natureza. Cultura racional é uma cultura, não uma comunidade. É uma cultura superior e aberta. Não é contra nada, nem contra ninguém. É em favor de tudo e de todos. Ela prova que tudo que existiu e que existe foi preciso e necessário existir. Merecendo aí, portanto, respeito com tudo e com todos. Por isso, não é radical. Cultura racional não é teoria, porque não é hipótese ou suposição. Nem depende de demonstrações ou muito menos experiências. Quem se dedica ao seu estudo não é um indivíduo convertido em uma doutrina, ideia ou sistema. Na cultura racional não há conversão. Ela é o conhecimento que completa todo o saber humano. É um conhecimento universalizando todos os conhecimentos existentes. Unifica todo o saber humano com o saber supremo, que é a cultura natural da natureza. É o desenvolvimento da imunização racional. Através do desenvolvimento do raciocínio extraído das obras dos livros Universo em Desencanto. Cultura racional é união. Acaba com as diferenças e com os sectarismos
que trazem conflitos à humanidade. Ela une todas as partes existentes sem subestimá-las. Então, não há conversão, e sim uma real valorização da vida, através da consciência da existência. É um conhecimento natural da natureza, cujo estudo e saber desenvolve o raciocínio pelo equilíbrio que se adquire com este conhecimento. É um saber completo e desmistificado da vida, e por assim ser, une, porque a desunião, a discórdia e as diferenças, os conflitos e os preconceitos são frutos do desconhecimento da natureza e, principalmente, um desconhecimento de si mesmo. Tudo está no se conhecer. Conhecer o seu eu, sua individualidade perdida através do desenvolvimento do raciocínio pela cultura natural da natureza, pela cultura racional dos livros Universo em Desencanto. A continuação dessas mensagens se encontra nos livros Universo em Desencanto. Obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Saudações racionais, salve a todos.